Olá, professora Andy, tudo bem? Meu nome é Leandro, estou gravando esse vídeo referente à atividade 4, ciclo 4, né? E vou falar um pouco sobre o ritual de aquecimento. No caso aqui, ritual diário, né? Mas para quem usa a voz diariamente, eu não uso a voz diariamente, né? Eu canto aos finais de semana na igreja e durante a semana na célula, né? Nas pequenas reuniões eu costumo fazer voz e violão e nos finais de semana eu ministro na igreja. E às segundas-feiras eu também faço aula de canto. Iniciei há pouco tempo, faz uns 3 4 meses que eu iniciei. Estou aprendendo bastante coisa, né? No passo a passo. Aulas uma vez por semana. E tenho aprendido bastante. Tem me ajudado bastante assim no meu crescimento musicalmente falando, né? Tenho melhorado bastante assim a atuação e performance, o uso da voz, coisas que eu não fazia antes, justamente no aquecimento eu não aquecia. Chegava lá na hora de cantar, eu não aquecia a voz, né? Eu não entendia e não sabia a importância disso, de aquecer, né? E então eu vou falar um pouquinho sobre como eu faço, né? Seguindo aqui do item um, né? Que seria alongar. É, Dentre essas figuras eu uso poucos, não uso todos. E questão do alongamento, eu costumo alongar mais a região aqui da cabeça, né? Os movimentos leves e sempre procurando respirar, né? Para poder relaxar o máximo possível. Né? Com as mãos eu não faço, mas a partir dessa aula eu vou começar a usar. Acredito que seja importante, né? Para relaxar o corpo. Sinto até os estralos, né? A região, né, da cabeça, o tronco, né? E aí o item 2 sempre relaxar, né? E sempre respirar. O item 3 seria a mastigação selvagem. Também não costumo fazer. O que eu costumo fazer são apertos aqui nessa região de baixo para relaxar. Isso eu aprendi na aula de canto, né? Para relaxar o máximo possível aqui essa região da mandíbula, né? Então massageando suavemente para não agredir muito, né? Para não apertar muito, né? Também o músculo. E essa região aqui eu não sei o nome, mas também aprendi na aula de canto. Eu faço esse movimento para a direita e para a esquerda como se estivesse deslocando aqui, né? Essa região aqui. Tem um ossinho aqui, né? E eu sinto que quando eu comecei a fazer isso, eu senti que me ajudou bastante no relaxamento, né? Do músculo. Então isso eu também aprendi na aula de canto. E aí eu estimulo o diafragma, que é o quarto item. Isso também aprendi a fazer, né? Seria inspirar, né? Respirar, né? E eu achava que era ao contrário, né? Você respirava, né? E depois soltava o ar, né? E você sente o diafragma entrando, né? Então você enche o ar, né? Você respira, você enche a região da barriga, né? Depois solta. Eu achava que era o contrário. Era conforme eu respirava, o diafragma entrava e quando eu soltava o ar, eu soltava a barriga, né? Então eu fazia errado. Então aprendi também isso na aula de canto. Ver como é importante fazer aula. E,
E treinar a respiração, que é o item 5, usando o S, né? O som de tss ou zzz, né? Também já fazia do meu jeito antes de fazer as aulas, né? Assisti alguns vídeos de dicas para aquecimento e eu já fazia isso e me ajudava um pouquinho, mas eu não fazia da forma correta, né? E aí aprendi também na aula de canto a fazer da forma correta, que seria você respirar, né? Sem, né, deslocar muito o ombro também, que é uma forma errada, tem que ser algo suave, né? Então, respirar e fazer o som do S, né? Então, som de Z. E aí eu aprendi também para não usar o ar de reserva, né? Que é quando você está cantando, né? Canta aquela frase e você usa tudo o seu ar ali, né? De reserva, o ar que você tem para cantar, que você deve usar para cantar, e você acaba usando o ar que você tem de reserva. Então aprendi que não pode usar o ar de reserva, senão acaba ficando sem fôlego, né? E fica feio, né? Te acaba saindo do tom, algo do tipo. Então aprendi também que a gente não deve usar o ar de reserva. O 6 é o aquecimento com os lábios, é o que eu tenho usado mais ultimamente. Tanto o brr quanto o trrr. Eu tenho usado bastante, uso bastante nas aulas também. Que seria... Na verdade eu uso um aplicativo, eu não sei se vai dar para escutar. Eu costumo fazer aí esses exercícios de aquecimento 15 a 20 minutos. Eu uso muito o brrr, o trrr, né? E aí eu não sei se vai dar para escutar, eu vou colocar aqui. Exercise number 1. Lip roll. Ele vai explicando o que fazer, né, no exercício. Então ele vai jogando a escalinha e eu vou seguindo o que ele vai estar fazendo. Ou brrr. E aí ele vai subindo, né? E aí quando ele atinge o final da escala ele volta, né? Você faz esse exercício de subir e descer. Então tem vários exercícios aqui, por exemplo, Exercise number 2. The E sound. usando o E, né? Então tem vários exercícios que eu uso aqui, por exemplo o mon, né? Mon, 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 mon. Mon, 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 mon. Então esses são alguns exercícios que eu uso. Deixa eu voltar aqui para a página dos itens. Então são exercícios que eu uso, que tem me ajudado bastante. Na aula de canto eu uso o tss, né? Destacado, né? Tss, 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 tss. Eu uso também aquele de sugar, como se tivesse com um canudinho, né? Então você acaba, né, respirando, né? É como se fosse sugar, né? Faz. E aí eu faço umas 10 vezes essas 3 sugadas, né? E tenho usado também
quando eu preencho aqui o ar, né, na bochecha, ele faz esse... Ela joga uma escala no piano, né, e vai subindo, né? Então eu faço... Ele vai subindo, né? E colocando o dedo na frente também, né? É. Então são exercícios que ajudam aqui a relaxar, né? E a musculatura. A mastigação selvagem eu acabo pulando, eu não costumo fazer, mas pelos vídeos que eu vi, né, é você fazer esse movimento, né? Como se estivesse mastigando, né, algo bem... uma carne, por exemplo. Você faz esse movimento. Então são exercícios que eu vi que relaxam, né, essa região da face aqui. E aí os vocalizes eu costumo fazer quando eu vou passar as músicas, né? Geralmente lá na igreja são 3 a 4 músicas que a gente acaba cantando, né, tocando. E aí eu acabo fazendo esses vocalizes na passagem de som, né? Eu não costumo fazer assim, por exemplo, pegar as vogais, assim, pegar alguma música e ficar. Não, eu já tento fazer isso como uma forma de aquecer mesmo com a própria música que eu vou cantar. Então, por exemplo, a música da Aquarela, por exemplo, né? Que seriam com as vogais. Eu vou pegar aqui o violão, vamos ver se eu consigo tocar. A música Aquarela do Toquinho, né? Então com vogais, né? E aí, cantando seria, né, ele acaba tocando aqui no tom de sol maior, né? Então ele fica assim, numa folha qualquer desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Então essa foi a música que veio na cabeça para poder fazer os vocalizes aí, para poder apresentar para você. O 8º item são os repertórios. Como eu falei, quando eu vou cantar as músicas, eu já não costumo treinar nem o repertório nem a performance. Eu não costumo treinar a performance no espelho, por exemplo. Eu prefiro eu já tenho mais ou menos em mente uma ideia do que eu vou apresentar. E aí lá na passagem de som, a gente tem um tempinho, né, de passagem de som para ver como é que tá com a banda também. E aí nessa hora eu já treino aquilo que eu vou apresentar, mais ou menos aquilo que eu vou apresentar na igreja. Quando eu for apresentar as músicas valendo, né? E repertório de treinos, treino textos ou canções conhecidas.
no conforto da voz. Eu costumo, na maioria das vezes eu baixo o tom, porque algumas músicas o tom fica alto pra mim, ou músicas femininas que às vezes calha de eu cantar, eu acabo baixando bem o tom, né, pra uma voz mais confortável masculina. Então eu prefiro, né, não forçar muito. Raramente ou outra eu canto alguma música no tom original, né, que eu sinto ali que eu alcance, então eu acabo deixando. Mas a maioria das vezes eu costumo baixar meio tom, um tom, né? Ou quando é uma música feminina, precisa baixar bastante, né? Pra poder cantar na voz masculina. Aí eu acabo baixando bem. Então é isso. Foram esses 3 itens, esses 9 itens, né? Na verdade. E o aquecimento ele é importante, né? Ele é muito importante. Eu não sabia dessa importância. Tanto que quando eu ia cantar nas primeiras vezes, na primeira, na segunda, na passagem de som, cantando, né, ou aquecendo, eu já sentia uma leve rouquidão, um certo incômodo. Então minha voz ficava cansada quando eu ia apresentar para valer, né? Valendo, eu já sentia minha voz cansada. E eu achei que eu até que tava com algum problema. Eu falei, não é possível, tô com algum problema. E aí, fazendo aula de canto, ela me explicou: você tem que aquecer, a importância do aquecimento, você precisa relaxar os músculos, né? E a gente precisa fazer uma analogia como se fosse um treinamento, né? Um jogador de futebol ou um atleta, ele precisa aquecer os músculos antes de iniciar, né, a prova, fazer lá o que ele tem que fazer, uma corrida, por exemplo, precisa aquecer. E no canto não é diferente, né? A gente precisa aquecer as cordas vocais, né? Preparar ela, fazer um pré-aquecimento para aí sim, né? Para não haver lesões, né? Geralmente quando a gente canta sem aquecer, a gente acaba lesionando aí sem querer as cordas vocais. Então é isso, me estendi um pouquinho aí no vídeo, mas era isso que eu queria passar para você. Um grande abraço e até mais.